Estamos iniciando o programa Evidências, sempre em busca de fatos que comprovam a veracidade da Bíblia Sagrada. E eu quero deixar aqui o nosso e-mail para que você entre em contato conosco. O e-mail é evidências@novotempo.org.br. Ficaremos muito felizes em ouvir suas sugestões e dúvidas. No mundo atual é comum as pessoas se voltarem para Deus. Afinal de contas, atravessamos uma crise mundial, a fome, guerras, catástrofes em muitos lugares. E em nosso mundo globalizado, o que afeta um, afeta outros. Mas enquanto muitos se voltam para Deus, outros negam a sua existência e acham possível provar que Deus é apenas um mito, uma invenção humana. Afinal de contas, Deus existe ou não? O que os cientistas dizem sobre a existência de Deus? Esse é o tema do programa de hoje. Dr. Rodrigo Silva, doutor em Novo Testamento pela Pontifícia Faculdade Nossa Senhora de Assunção, em São Paulo, e especialista em arqueologia pela Universidade Hebraica de Jerusalém, curador adjunto do Museu Arqueológico Paulo Borck, localizado no Centro Universitário Adventista de São Paulo, em Engenheiro Coelho, fala sobre esse assunto que hoje aparece constantemente na mídia atual. Dr. Rodrigo, afinal de contas, Deus realmente existe? Será que existem evidências que comprovam sua existência? Começa agora o seu programa Evidências. Há vários séculos, uma visão de mundo materialista e antirreligiosa tem sido apresentada e aceita por muitos como legítima postura racional ao lado de outras cosmovisões. Os mais extremados defensores do questionamento à existência da divindade chegam a declarar que o mundo alcançará o seu triunfo apenas quando desistir dos conceitos religiosos e da fé num supremo que costumeiramente chamamos de Deus. Curiosamente, em anos recentes, temos presenciado um desdobramento novo nesse debate acerca da existência de Deus. Trata-se do que aparenta ser uma milícia intelectual organizada para provar a perspectiva ateísta como sendo a única tese defensável do ponto de vista científico e filosófico. Logo, a religião, em quaisquer de suas manifestações, deveria ser completamente banida do cenário cultural humano para o bem da própria humanidade. Entre os mais recentes defensores ateus da atualidade está o escritor americano Sam Harris, autor dos livros The End of Faith, O Fim da Fé, e Letter to a Christian Nation, Carta a uma Nação Cristã. Em ambos os livros, Harris, que é filho de um pai Quaker e de uma mãe judia, procura mostrar que, em sua opinião, a sobrevivência da humanidade está em perigo por causa do receio que se tem em questionar as crenças religiosas. E mais, atacando franca e honestamente a crença na existência de Deus ou de um Deus pessoal, Harris chega ao ponto de declarar que a religião é o mais perverso exemplo de mau uso da inteligência em toda a história humana. Ele sugere, portanto, que o ateísmo, que por definição deveria ser um termo desnecessário, não é apenas uma teoria ou filosofia, mas o meio mais seguro de destruição das ideias ruins da humanidade. E sem Deus, concluiu ele, é assim que nós poderemos vencer as decepções que a história apresenta. Uma das primeiras respostas aos livros de Harris veio de um dos mais respeitados acadêmicos da Faculdade de Teologia do St. Andrews College, nos Estados Unidos. O seu nome, Douglas J. Wilson, que além de escrever vários livros sobre filosofia e religião, foi por muitos anos professor de latim, grego e literatura clássica. Seu mais recente compêndio, Letter from a Christian Citizen, Carta de um Cidadão Cristão, oferece uma interessante análise crítica dos argumentos de Harris. Mas Wilson toca num ponto além ao se perguntar por que nos últimos anos os ateus parecem ter redobrado seu ataque à religião, comportando-se como se fossem até, ironicamente, um movimento formado por religiosos fundamentalistas dispostos a tudo para pregarem uma mensagem ao mundo. Até convenções anuais estão sendo organizadas por entidades jurídicas de promoção do ceticismo.
Como qualquer congresso religioso, estes encontros oferecem palestras, livros e até souvenirs como camisetas, botões, mochilas e tudo mais para promover a causa ateísta no mundo ocidental. A conclusão que Wilson tira de tudo isto é que, por muitos anos, o ateísmo tem sido um adversário dos teístas cristãos, mas até então, os ateus haviam concluído que a fé cristã não passava de uma superstição limitada e que não poderia ser prejudicial, ou seja, ela poderia ser tolerada, pois não ofereceria risco nenhum ao materialismo racionalista. Eles ainda sugeririam que a religiosidade iria diminuir até desaparecer no futuro próximo da humanidade. Contudo, as estatísticas hoje comprovam o erro do seu prognóstico. A religião continua em alta no século XXI e, principalmente agora, com o advento de um neoconservadorismo entre cristãos evangélicos e católicos nos Estados Unidos. Os ateus se sentiram, portanto, ameaçados e começaram, através de um comportamento bastante apologético, a combater a religiosidade, mostrando, aliás, que longe de ser um movimento pequeno ou enfraquecido, a fé ainda pode incomodar muita gente que jurava que ela, a esta altura do desenvolvimento racional e tecnológico, já estaria banida da raça humana. A mídia, é claro, tem nos últimos anos exercido um papel fundamental ao divulgar entusiasticamente o ideário secularista. O questionamento à existência de Deus e aos valores religiosos apresenta uma quebra tão grande da tradição humana que muitos jornalistas viram aí uma oportunidade de marketing e divulgação de imagens. O povo, conforme a conclusão de um publicitário, parece se interessar por notícias que tragam a quebra de um paradigma e, quanto mais sensacionalista for a matéria, mais ela venderá. Foi talvez desta maneira que alguns conceitos acerca de Deus que antes ficavam restritos ao debate acadêmico tornaram-se familiares ao povo mais amplo, que muitas vezes recebe a informação de maneira mutilada, unilateral ou desprovida de um arcabouço filosófico que contextualize o seu conteúdo. E, infelizmente, é desta maneira que a bandeira do ateísmo tem sido levantada nos últimos tempos. E em se apresentando o rol dos debatedores, não poderíamos deixar de mencionar outros companheiros da tribuna de Harris que também engrossam a lista dos mais famosos apologistas ateus da atualidade. Para começar, temos o biólogo inglês Richard Dawkins, inimigo declarado das religiões e autor do conhecido livro Deus, um Delírio, publicado em vários idiomas. A seguir vem o jornalista também inglês Christopher Hitchens, com sua obra ironicamente intitulada Deus não é grande. E, finalmente, o filósofo francês Michel Onfray, autor de vários tratados ou manifestos antirreligiosos, inclusive um específico de ateologia. Não poucas vezes, estes autores e outros de menor expressão têm ocupado a mídia, principalmente em entrevistas e palestras, nas quais defendem abertamente o fim da religião. Basta olhar as famosas páginas amarelas de várias revistas internacionais e lá estão eles com frases recheadas de trocadilhos e ironias, apresentando argumentos racionais para a não existência de Deus. Um exemplo recente veio da polêmica tese do pesquisador holandês Frans Waal, primatologista da Universidade de Emory, em Atlanta, Estados Unidos. Numa entrevista dada ao jornalista Marcelo Mart, correspondente da revista Veja, este cientista afirmou categoricamente que a moralidade, que muitos julgavam ser o último refúgio da religião, não teria de fato uma origem religiosa, muito menos divina. É apenas uma manifestação natural comum ao homem e também aos animais. Esta mesma expressão ele defende com outros argumentos em seu livro Eu, um Primata, porque somos como somos, com várias edições em português e inglês. A primeira coisa que devemos ter ao nos aproximarmos de tais pensadores é o reconhecimento de que eles não são em nada inovadores. Basta uma olhada nos livros de história para verificar que as atitudes ateias e antirreligiosas não são novas na trajetória da humanidade, especialmente no mundo ocidental. Górgias, Protágoras, Pirro, Carneades e Timon, que viveram séculos antes de Cristo, são considerados os primeiros relativistas e céticos da história da filosofia, o que demonstra que o questionamento à fé vem de longa data. Não obstante, o moderno movimento ateísta parece ter as suas raízes fincadas no pensamento filosófico de dois filósofos em especial que, por incrível que pareça, eram teístas, isto é, acreditavam em Deus. Estamos falando de René Descartes, pai da filosofia moderna, e Immanuel Kant, o mais notável filósofo da cultura ocidental e, indiscutivelmente, um dos pensadores mais influentes da humanidade.
Esses autores, seguidos, é claro, de outros, subverteram as perspectivas clássicas da filosofia e, por tabela, da teologia, insistindo em filosofar sobre o próprio homem e não mais sobre a natureza e o seu Criador, a saber, Deus. É que até Descartes, os filósofos e os teólogos se interessavam primariamente por tudo que tem a ver com Deus e a natureza que ele criou. O homem, obra-prima desta criação divina, só vinha depois. Mas, ao mudar as ordens do objeto e meditar primariamente no homem com quase detrimento aos demais elementos, começou-se a afirmar que este deveria confiar unicamente no poder da razão para conhecer a verdade. Descartes, assim, realizou uma espécie de revolução copérnica na filosofia ao derrubar a perspectiva tradicional em seu tempo, cuja tendência era repetir verdades transmitidas tradicionalmente pelas gerações que lhe antecederam. A seu ver, deveríamos partir do zero, ignorando tudo o que até ali fora dito acerca da realidade, dos homens, da própria humanidade. Quando se diz partir do zero, a exclusão da própria Bíblia como elemento humano da revelação de Deus também está incluída aí. A única certeza que poderíamos ter era da nossa própria existência. Por isto, a máxima filosófica de Descartes, cogito ergo sum, isto é, penso, logo existo. Quanto a Deus, Descartes, embora acreditasse na existência de um Criador, afirmou tanto a sua transcendência em relação à natureza que acabou concluindo que Deus foi inteiramente indiferente ao criar as coisas que criou. Logo, embora continuemos a crer em sua existência, não precisamos acreditar em seu amor, em sua revelação. O homem está aqui por conta própria, e tal ideal acabou dando espaço para o que futuramente seria chamado de deísmo, isto é, a crença de que Deus criou o universo, mas abandonou logo em seguida a sua própria sorte. Com Descartes, portanto, o homem foi promovido ao centro do racionalismo humano, a única coisa sobre a qual e a partir da qual devemos debruçar os nossos conceitos. Kant, é claro, intensificou ainda mais esse processo, ressaltando a importância do conhecimento do indivíduo e tratando o homem como essencialmente bom, digno de total liberdade e o único suficientemente capaz na organização do seu próprio universo. Em outras palavras, o homem acabou se projetando em Deus. Deus, para Kant, estaria juntamente com as realidades transcendentais ou categorias de números, ou seja, entidades que escapam à percepção sensorial e, portanto, não podem ser conhecidas em seu ser, nem mesmo se revelar. Tanto Kant como os deístas, que em seu tempo estavam bem organizados, reduziram a religião a um auxílio em favor da moralidade e nada mais do que isso. Bem, Descartes morreu em 1650 e Kant em 1804. Daí, o hiato de tempo entre ambos testemunhou o surgimento de outras filosofias explicitamente secularistas e anticristãs que não deixariam, ao longo de sua existência, de ser direta ou indiretamente influenciadas pelo pensamento destes autores. Dentre estas correntes temos, principalmente, Thomas Hobbes, um filósofo empirista e teórico político que demarcou o início do materialismo moderno. David Hume, filósofo e historiador que defendeu com veemência a ideia de que não se pode ter certeza absoluta de nada nesse mundo, e Voltaire, famoso na França e na Inglaterra por apregoar as bases do pensamento deísta de Deus. Até aqui, estes indivíduos, de uma mente, diga-se de passagem, nada modesta, não se diziam necessariamente ateus. Seu pensamento oscilava entre o agnosticismo, a impossibilidade de saber a verdade, e o deísmo, a ideia de que Deus criou e abandonou a criação. Mas esta suposta crença na existência de uma divindade não os impedia de apresentar a sua revolta contra o Deus que lhes trouxe à existência, ou pelo menos contra o Deus pregado pelos teólogos. Falando da maldade e do desejo contínuo da humanidade em criar novos deuses, Voltaire ironicamente escreveu um dicionário de filosofia no qual se expressou: Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e este agora está lhe retribuindo o favor. Finalmente, um destes pensadores que se tornou famoso na primeira metade do século XIX, afirmou-se abertamente não como agnóstico ou deísta, mas sim como um convicto ateu. Seu nome era Arthur Schopenhauer, um filósofo alemão da corrente irracionalista, conhecido especialmente pelo seu pessimismo em relação à vida e à história humana. Junto dele veio outro pensador germânico que defendeu a ideia de que Deus era um produto da imaginação e do desejo do homem. Era o escritor humanista Ludwig Feuerbach,
autor de vários livros e cujas ideias influenciaram tremendamente o pensamento de homens como Karl Marx e Friedrich Engels, os fundadores do chamado socialismo científico ou comunismo. Para fechar este resumo histórico, não poderíamos deixar de fora a menção de 3 outros pensadores que exerceram uma poderosa influência antirreligiosa a partir do século XIX, tornando-se ícones da cultura contemporânea. Bem, são eles Charles Darwin, naturalista inglês que propôs o evolucionismo como alternativa radical à doutrina bíblica da criação, Friedrich Nietzsche, que anunciou a morte filosófica de Deus, e, finalmente, Sigmund Freud, o pai da psicanálise, que também entendeu Deus como uma projeção do ego infantil humano e não uma realidade pessoal no universo. Falando da religiosidade como sendo uma ilusão infantil a ser superada, Freud ironizava a teologia com frases como "deixemos o céu para os anjos e os pardais", isto é, cuidemos daquilo que realmente interessa, o ser humano. A lista que se segue depois disso fica até difícil de ser elencada, mas pelo menos 2 últimos nomes merecem ser mencionados. O primeiro é de Bertrand Russell, Prêmio Nobel da Literatura em 1950 e opositor ferrenho das influências religiosas sobre o homem. Já o segundo seria o filósofo Jean-Paul Sartre, morto em 1980, que disse que se Deus existisse, o homem não era nada, mas se o homem existe, então Deus é um mito. Sartre foi um ícone filosófico do século XX. Mas não pense que só de ateus convictos vive a academia. Antes de falar da lista de pensadores que ainda mantêm firme a sua crença em Deus, vamos mencionar alguns ex-ateus que já não se mostram tão convictos assim do seu ateísmo. E por que não começar com um dos mais proeminentes filósofos ateus do século XX? O inglês Anthony Flew, que escreveu vários livros em defesa do ateísmo. Este, por exemplo, intitulado Deus e a Filosofia, foi um best-seller que se transformou numa verdadeira bíblia dos ateus, pois versava sobre a divindade e a filosofia desde uma perspectiva ateísta. Na primeira edição do livro, publicado pela primeira vez em 1966, Flew argumentava com tremendo racionalismo a premissa de que a filosofia e a lógica desaprovariam qualquer possibilidade para a existência de um Deus. Mas se você comprar uma edição mais recente do mesmo livro de Flew, notará que o autor escreveu um novo prefácio onde desfaz as suas considerações anteriores. O que teria ocorrido? É que entre uma e outra edição do livro Deus e a Filosofia, o acadêmico inglês participou de alguns debates com teólogos e cientistas cristãos e acabou percebendo a força do argumento teísta para a formação do universo. Note a capa de um dos seus mais recentes livros, There is not a God, Não há um Deus, mas note que o não está cortado como o próprio subtítulo diz. Aqui você vai encontrar a história como o mais notável ateu mudou de ideia acerca de Deus. Esse livro foi escrito juntamente com Roy Abraham Varghese, cuja obra A Maravilha do Mundo, uma viagem da ciência moderna para a mente de Deus, exerceu um grande impacto no pensamento de Flew. Também pudera, propondo o que seria a existência necessária de Deus. Para justificar a própria existência do universo planejado, Varghese cercou de bons argumentos a obra que produzira. Este, aliás, foi sempre o seu feitio, capacidade clara de argumentação em todos os livros que escreveu. Num deles, por exemplo, intitulado Cosmos, Bios e Theos, ele e seu coautor, Henry Margenot, fizeram um magnífico trabalho. Juntos, eles apresentaram o depoimento de nada mais, nada menos que 60 cientistas mundialmente reconhecidos em sua área de atuação, sendo 24 deles ganhadores do Prêmio Nobel. Todos esses, sem nenhuma exceção, afirmaram-se piedosamente crentes em Deus. Para ser honestos, devemos afirmar que Anthony Flew não se converteu ainda à visão de Deus trazida pela Bíblia. Ele prefere falar no Deus de Aristóteles, que criou o universo, mas que não sabemos o bastante a respeito dele. Seja como for, de ateu a crente na existência de um Deus criador, Flew deu um grande salto idealístico que chocou seus ex-companheiros de tribuna ateística. O próprio Richard Dawkins lamentou a perda desse valioso intelectual para o lado do teísmo. Aliás, numa entrevista concedida à revista acadêmica Philosophy Now, Flew declarou o seguinte:
Parece-me agora que os resultados de mais de 50 anos de pesquisa sobre o DNA têm provido elementos para um enorme argumento a favor do design, isto é, da existência de um ser superior que fez o universo. E, para surpresa adicional de todos, ele também passou a questionar as teorias naturalistas da evolução. Continua ele. Torna-se extraordinariamente difícil até mesmo supor a mais leve pressuposição de uma teoria naturalista da evolução que pudesse explicar a reprodução do primeiro organismo vivo. E por falar em DNA, o que poucos sabem é que um dos principais responsáveis pelo mapeamento genético do DNA humano, feito em 2001, também fora, na sua juventude, outro ateu convicto que igualmente abandonou a descrença para crer piamente na existência de Deus. Ele é o biólogo americano Francis Collins, diretor do Projeto Genoma e um dos cientistas mais notáveis da atualidade. Desafiado por colegas que ainda permanecem ateus, Collins lançou seu livro The Language of God, A Linguagem de Deus, que foi uma bomba contra o ateísmo. Nas 300 páginas dessa obra, o biólogo conta como deixou de ser ateu para tornar-se cristão aos 27 anos e narra as dificuldades que enfrentou no meio acadêmico para revelar a sua fé, que, aliás, permaneceu secreta por muitos anos por medo de ser rejeitado por outros membros da academia. Collins, a bem da verdade, ainda acredita que é possível conciliar a teoria de Darwin e sua fé em Deus, mas nem todos concluem assim. Pelo menos foi o que aconteceu com o bioquímico Michael Beer, professor da Universidade de Lehigh, na Pensilvânia, que, ao escrever os best-sellers A Caixa Preta de Darwin e O Limite da Evolução, anotou não apenas os sérios problemas científicos com esta teoria, como também percebeu a sua incompatibilidade com a crença num Deus criador. E que tal fechar este ciclo de ex-descrentes com um erudito literário irlandês conhecido mundialmente por suas obras de ficção? Com o sucesso mundial de As Crônicas de Nárnia, o nome do seu criador, C.S. Lewis, tornou-se igualmente conhecido entre o público em geral. Porém, o que nem todos sabem é que o próprio Lewis foi um brilhante professor de Oxford, outro intelectual de envergadura que também se decepcionou com o ateísmo, deixando-se envolver confortavelmente pelos braços da fé em Cristo. Veja agora algumas de suas notas acerca de sua nova fé em Deus, assim que deixou de ser um ateu convicto. Deus sussurra a nós na saúde e prosperidade, mas sendo maus ouvintes, deixamos de ouvir a voz de Deus. Então ele gira o botão do amplificador por meio do sofrimento. Aí então ouvimos o rimbombar de sua voz. O sofrimento é o megafone de Deus para um mundo surdo. Para a tarefa mais elevada de ensinar coragem e paciência, jamais fui tolo o bastante para considerar-me qualificado. Nem tenho qualquer coisa a oferecer a meus leitores, exceto minha própria convicção de que, quando é preciso suportar a dor, um pouco de simpatia humana tem mais valor do que muito conhecimento. Um pouco de simpatia tem mais valor do que muita coragem. E a menor expressão do amor de Deus supera tudo. Como você pôde ver, não é a intelectualidade de uns que prova ou desmente a existência de Deus, pois há acadêmicos que o negam, enquanto outros, de mesmo calibre mental, correm para ele. A diferença está na decisão que cada um toma acerca dessa verdade, pois, embora Deus seja, segundo a teologia, um ser onipotente, sem nenhuma fraqueza, ele, paradoxalmente, possui um ponto vulnerável. E você sabe qual é? Deus pode ser rejeitado. Não há neutralidade em relação à sua pessoa. Portanto, que decisão você toma a esse respeito? No próximo programa Evidências, nós continuaremos este assunto apresentando algumas reflexões racionais sobre a existência de Deus. Mas, afinal, podemos provar que Deus existe? Não perca estas e outras considerações no próximo programa Evidências.